Olha só, desde o início da pandemia, estudos comprovam que depois dos pulmões, os rins são os órgãos mais afetados pela Covid-19. Não só durante o período em que o vírus está ativo no organismo, como também nos meses subsequentes. Isso é o que revela, inclusive, um novo estudo da Universidade de São Paulo, realizado em parceria com a Escola Paulista de Medicina e que foi divulgado agora em outubro. Pelo menos 36% dos pacientes hospitalizados com sintomas graves da doença desenvolvem algum problema renal e sequelas após a alta. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a médica nefrologista Daniela Moura Landim, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutora Daniela. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Diz pra gente... Prazer, tudo nosso. E diz pra gente como é que a senhora avalia essa incidência tão grande de sequelas pós-Covid nos rins, ainda mais porque, me parece, me corrija se eu estiver errado, mas muitas vezes as pessoas têm os rins afetados e não sentem nenhum sintoma, ou seja, mais um motivo para uma atenção redobrada. É isso mesmo? Isso, esse que é o grande problema. Os rins, né, são muito sensíveis. Então, a COVID é uma doença inflamatória, uma doença que pode acometer o rim de diversas formas, e não só o COVID, mas os remédios, as drogas que a gente usa. Então, a gente vê nos estudos, vê no dia a dia, né, que o rim, ele realmente é muito afetado com a doença, e o grande problema é que até a gente ter um acometimento do rim, aproximadamente 70%, isso daí se dá de uma forma sintomática. Então, esse é o grande problema, essa que é a grande chave da questão. E não só os pacientes que tiveram hospitalizados, os pacientes que tiveram lesão renal aguda durante a fase aguda da doença, os estudos estão mostrando que pacientes que tiveram com função renal normal podem ter uma maior chance de desenvolver piora da função renal após 6 meses, após 1 ano da doença. Essa atenção redobrada, ela deve ser mais para algum público específico? Fico aqui imaginando, e também me corrija se eu estiver errado, mas os idosos são mais suscetíveis a complicações renais, não? Sim, claro. Os idosos, os pacientes que têm já fatores de risco para doença renal, como hipertensos, diabéticos, pacientes com doença renal prévia, mesmo no nível mais baixo, eles têm que ficar muito atentos. Claro que aqueles pacientes que tiveram COVID grave também, mas pacientes que não tiveram COVID grave, que não são idosos, eles também têm que ter uma atenção redobrada. Isso que os estudos têm mostrado ultimamente. E quais são os cuidados, Daniela, que o paciente precisa ter quando ele teve COVID e que aparentemente não teve nenhum tipo de impacto de curto prazo no rim, mas que é necessário ter um acompanhamento para evitar que haja uma consequência maior na questão sistêmica? Então, o que a gente está vendo atualmente? Que não só a avaliação da função pulmonar deve ser feita, mas uma avaliação da ureia creatinina, por exemplo. Isso daí deve ser feito, um check-up, como eles têm dito, né, após a fase aguda da doença deve ser feito. Porque, como eu disse, a maioria dos pacientes são assintomáticos. Então, mas se você tiver um acometimento de 50% da função renal, você tem que fazer um acompanhamento com o nefrologista. Então, vale a pena fazer uma ureia creatinina para avaliar isso daí depois da fase aguda. E no caso de pacientes que não chegaram a ter uma agudez da doença, uma gravidade maior, severa, é necessário esse acompanhamento, mesmo que seja apenas para garantir que não tenha havido consequências? Estou mostrando que mesmo esses pacientes, eles têm um acometimento maior da função renal, tem uma lesão da função renal, em torno de, o que a gente fala normalmente é que é normal, a partir dos 50 anos, ter uma queda de 1% da função renal por ano, e os estudos estão mostrando que os pacientes que tiveram COVID, mas que não tiveram hospitalizados, eles têm uma queda de 3%, então esses pacientes precisam ser avaliados também. Durante o período agudo da doença, muitas pessoas precisam, inclusive, passar por tratamento de hemodiálise
e que, de alguma forma, mantém uma preocupação com a família, que tem aquele medo, aquele receio de que isso se estenda por mais tempo. Já existe algum tipo de estudo sobre esse sentido desses pacientes que dependeram de uma hemodiálise, mesmo que temporariamente, durante uma internação por Covid, que eles voltem a ter uma dependência de uma máquina de hemodinâmica? Sim, sim. Dos pacientes que fizeram hemodiálise e que receberam alta fazendo hemodiálise, em torno de 1/6 deles ainda vão se manter em hemodiálise após 2 meses. Se ele conseguir sair da hemodiálise, ou seja, recuperar um pouco mais a função renal, porque a gente só necessita de terapia renal substitutiva, ou seja, hemodiálise, quando o rim está funcionando menos do que 15% aproximadamente. Mas se ele conseguir sair e recuperar, muitas vezes eles não têm uma recuperação de 100%. E mesmo que tenha uma recuperação importante, todos os pacientes que já tiveram uma lesão renal, que já precisaram de hemodiálise, eles precisam ficar acompanhando, porque os estudos mostram que esses pacientes eles têm uma predisposição maior a ter uma doença renal no futuro, nos próximos anos. Doutora Daniela, a maioria dos pacientes é assintomática, conforme você está falando, mas quando os sintomas aparecem, quais são os mais comuns? Então, é claro que aqueles sintomas de diminuir a quantidade do xixi, da diurese, o inchaço, que são sintomas mais falados, né? Mas também tem fraqueza por causa da anemia, enjoo, náuseas, pode acontecer de dor abdominal, em casos mais fortes, né, o paciente pode ficar meio desorientado, ficar sem dormir à noite. Então, tem alguns sintomas que a gente fala de inespecíficos, que são sintomas que podem aparecer em outras doenças, mas que acometem muitos pacientes renais também. A gente está falando aqui de sequelas pós-Covid, sequelas que afetam o funcionamento dos rins. Agora, é uma preocupação que certamente não deve ser apenas para pessoas que foram infectadas pelo coronavírus. Sintomas como esses que foram descritos agora servem de alerta para qualquer um. Com certeza, com certeza. E lembrar que as principais causas de doença renal crônica no Brasil e no mundo são diabetes e hipertensão, que a gente vê cada vez mais na nossa população, na população mundial. Então, e lembrar, o que é mais importante é que os pacientes renais que têm lesão renal são assintomáticos. Então, é importantíssimo fazer o check-up anual, pelo menos, né? Como é que tem sido a sua experiência na relação direta com os pacientes? Esse índice que eu citei no início aqui da nossa conversa, de que pelo menos 36% dos pacientes hospitalizados com sintomas graves da doença desenvolvem algum problema renal, é algo que a sua experiência mesmo tem percebido? Isso. No começo da pandemia, eu trabalhei mais em hospital, em pacientes agudos, e a gente via muito claramente os pacientes um pouco mais graves na doença, eles tinham lesão renal e lesão renal grave, certo? Atualmente eu tenho trabalhado mais em consultório, então eu estou pegando justamente esses pacientes pós-Covid, e a gente vê também muitos pacientes, claro que principalmente idosos, principalmente renais crônicos prévios, eles estão evoluindo com alteração, com piora da função renal, mas inclusive pacientes que não tinham antes. Eu tenho visto muitos pacientes que chegam para mim com alteração porque tiveram Covid há 6 meses e agora a gente investiga, não acha nenhuma outra causa, provavelmente foi por causa do Covid sim. E são situações superáveis, ou seja, a maioria desses pacientes que apresentam problemas renais decorrentes da infecção pelo coronavírus superam esse problema? Como é que a senhora avalia também? Então, a tendência é que não necessariamente a gente consiga recuperar essa função renal perdida, mas a gente consegue estabilizar e evitar que piore. Porque o mais importante é isso, evitar que progrida. E a tendência é essa, assim, agora, claro que com acompanhamento, com cuidados, não uso de qualquer medicamento, como anti-inflamatórios, evitar muito consumo de sal, evitar coisas que danem mais o rim, né?
unifiquem mais a gente. A gente até também comentou aqui que é muito mais comum a incidência desse tipo de problema em pessoas mais idosas, mas também tem sido verificado, tem sido observado em um público mais jovem, adolescentes, por exemplo? Sim, adolescentes especificamente, por exemplo, eu nunca peguei um caso, mas atualmente eu estou com um caso de um paciente de 30 e poucos anos que teve lesão renal por causa do Covid e a gente está fazendo acompanhamento desde então. Então, jovens também. Claro que maior incidência em idosos, em pacientes diabéticos, hipertensos, que já tinham alguma alteração prévia da função renal, mas jovens também. Bom, o importante é não deixar de estar alerta, porque a doença ela continua ainda batendo na nossa porta, a pandemia ainda está acontecendo e a gente agradece pelos esclarecimentos, agradece à médica nefrologista Daniela Moura Landim, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda, um bom dia e até uma próxima. Obrigada, Jefferson, Fernando. Muito bem. A gente lembra, essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Se ficou alguma dúvida, vá lá depois para ficar bem esclarecido, porque esse é o nosso objetivo. Oferecer aqui informações, principalmente aqui na área da saúde, claro, tão importante no momento como esse. Agora são 17 minutos para as 8 na tarde FM.